Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Diário de Bordo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero trazer para você algo assim que eu vejo pouca gente comentando, pouca gente até mesmo fazendo vídeo a respeito. Quero falar um pouco das nossas igrejas com relação a outras igrejas de outro país, por exemplo. Estados Unidos. Vou pegar os Estados Unidos como referência, porque eu vejo, sim, eu fico analisando o comportamento, não das igrejas brasileiras, mas eu acho que nem dos seus líderes, mas dos membros de uma forma quase geral, quase total. Os membros se comportam como se a igreja no Brasil fosse única, como se não existisse outra igreja, como se não existisse Cristo, por exemplo, na América, no Suriname, na África, no Japão, na Iugoslávia. A Iugoslávia não existe mais, na União Soviética, na Alemanha. E as pessoas se comportam como se só houvesse evangelho aqui. Muitas pessoas acho que até têm essa visão de que o Brasil é o único lugar que se fala de Jesus, o Brasil é o único lugar que se vende a Bíblia. No entanto, eles admitem que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais editado no mundo, mas não tem, parece que essa percepção, esta visão de que em outros países existem igrejas evangélicas que não necessariamente têm esse nome, né, de igreja evangélica, até porque várias denominações aqui só existem no Brasil, ou só existem numa determinada cidade ou num determinado estado, enfim. E as pessoas têm uma ideia de que só aqui no Brasil que se fazem cultos, só aqui no Brasil que se fala de dízimos, de ofertas, de salvação e etc, uma outra série de coisas. Então eu quero trazer esse vídeo aqui, uma ideia de como é a igreja nos Estados Unidos, como eu já disse, pegar os Estados Unidos como parâmetro para a gente entender um pouquinho como é que funciona a igreja lá. Será que é a mesma coisa daqui? Será que é igual aqui? Será que é como aqui, que qualquer pessoa, e quando eu digo qualquer pessoa descontente na sua igreja sai e abre uma denominação. Eu não concordo com isso aqui. Então eu vou abrir a minha, porque lá na minha eu vou fazer o que eu quiser. Lá na minha vai ser do meu jeito. E eu creio que na América não é desse jeito. Nos outros países não é desse jeito, até porque uma igreja instituída num local, numa vila, num bairro, num condado, né, como as divisões são feitas nos Estados Unidos, elas ficam naquele local por anos e anos e anos, né? Tem igrejas protestantes, como são chamadas na América, que estão ali há séculos, né? Passaram famílias e mais famílias, gerações e mais gerações naquele mesmo local, cultuando a Deus naquele mesmo local. E nós vamos ver aí nesse vídeo algumas dessas diferenças. Não sai daí, é depois da vinheta.
Pois bem, sem mais demoras, vamos lá, né? Vamos tentar trazer para você aqui esse apanhado. Vamos começar com a seguinte indagação. As igrejas evangélicas no Brasil, elas trazem algo positivo, elas trazem algo novo, elas trazem... Novo eu acredito que sim, né? Porque devido à concorrência, as igrejas estão sempre querendo inovar, renovar, por que não, né? Por que não dizer assim? Seus cultos muitas vezes saem fora das suas liturgias para agradar o povo, para atrair pessoas. As nossas igrejas são parecidas com as igrejas americanas? Será que são? Será que não são? Mas vamos lá então. O americano, ele leva muito a sério esse papo de igreja, né? E no aspecto religioso, os Estados Unidos tiveram um papel importante na formação da igreja brasileira, porque o nosso país recebeu e ainda recebe missionários norte-americanos, e porque não é raro ver líderes brasileiros saírem para estudar lá, para aprender com eles. Então, uma pergunta que pode ser feita é: que semelhanças e diferenças há ou existem hoje entre o cristianismo norte-americano e o brasileiro? Então, vamos começar essa reflexão ouvindo 3 pessoas, né? 3 pessoas foram ouvidas numa pesquisa: um missionário norte-americano que mora no Brasil há mais de 15 anos, uma missionária brasileira que trabalhou por quase 30 anos na América do Norte, e uma outra missionária brasileira e jornalista. Casada com um norte-americano, essa última que é também jornalista. Então, presta bem atenção. Como dividimos as igrejas? James Gilbert, o primeiro entrevistado. Antes de tudo, disse ele, eu gostaria de lembrar que tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são países muito grandes territorialmente, com muitas regiões diferentes, e há até subculturas. Uma das principais diferenças que vejo, dizia ele, é na divisão das igrejas protestantes em cada país. Nos Estados Unidos, a separação da igreja em liberal e fundamentalista afetou todas as principais denominações, a maioria dos seminários, e continua a ser um ponto de tensão e luta. Suspeitas, medos, estereotipos estão envolvidos em ambos os lados. Esta divisão também está presente aqui no Brasil, mas com menos força, pelo menos até agora. No Brasil, parece que a principal divisão tem sido entre as igrejas pentecostais e igrejas históricas. Esta divisão tem continuado com as neopentecostais. Acho que todas as grandes denominações sofreram alguma divisão aqui no Brasil por causa de suspeitas, medos e os estereotipos. Nos Estados Unidos também houve alguma tensão e divisões, mas não era tão generalizado, não tão forte. Outra diferença, diz ele, que tenho notado, é que quando os brasileiros oram mais do que os norte-americanos, eles pedem a Deus para abençoá-los.
Acho que os norte-americanos, quando oram, pedem mais compreensão do que bênção. Então aí já entra uma grande diferença. Uma diferença óbvia também é a riqueza das igrejas protestantes em cada país. O que talvez torne isso interessante é que atualmente o Brasil está enviando mais missionários para o exterior do que os americanos. Os americanos podem enviar mais dinheiro na forma de doações no exterior, mas o Brasil está enviando mais cristãos. As igrejas protestantes brasileiras também estão crescendo em taxas muito altas, enquanto as principais igrejas protestantes norte-americanas, em geral, ou têm diminuído ou não crescem. Poucas crescem. Agora, quanto a essa coisa de crescer, não crescer, estancar o crescimento, aí eu quero tecer um comentário aqui. Talvez esse missionário aqui, que eu estou trazendo o depoimento dele aqui para vocês, talvez esse missionário não tenha, até porque ele é norte-americano, ele não tenha uma visão clara desse suposto crescimento das igrejas no Brasil. Veja bem que, se nós olharmos os números, de fato, a igreja evangélica ou protestante, como é chamada nos Estados Unidos, tem crescido assustadoramente aqui no Brasil. Em 10 anos, triplicou, talvez quadruplicou o número de igrejas evangélicas no Brasil, e isso sem contar aquelas que estão abertas, que funcionam, que têm seus membros e que têm os cultos diários que não são registradas e, portanto, não entram nessa estatística. Mas existe aí um parênteses que eu gostaria de abrir aqui. Este crescimento pode ser tratado também como um inchaço. Esse crescimento pode também ser tratado como paliativo, porque nem todas essas denominações pregam um evangelho sadio. Muitas dessas, e eu não estou generalizando, muitas dessas denominações estão abertas para serem meio de vida, para serem canal de bênção, mas para os seus fundadores, para os seus dirigentes, pessoas que de alguma forma estavam descontentes em alguma outra denominação, como eu já disse aqui, e eu não concordo com isso ou com aquilo, então eu vou abrir a minha própria igreja. E vai lá e abre uma denominação, uma portinha, e daqui a pouco ele está com 2 portinhas, com 3 portinhas, e enfim, não entra para a estatística. Ou entra no quesito crescimento, mas não entra no quesito trabalho, salvação, a pregação do evangelho genuíno, né? Muitos desses líderes, dessas portas abertas, estão ali, como eu disse, não generalizo, mas estão ali por uma questão de até comodidade, né? O membro não quer trabalhar, né? Secularmente, vou abrir uma igreja. E não estranhe o que eu estou dizendo, porque todo mundo que mora no Brasil sabe que é dessa maneira, né? Pessoas que não querem mais trabalhar porque a Bíblia diz que o obreiro
que o salário do obreiro, que o obreiro é digno do seu salário, e aí usando isso eles abrem uma denominação, estou trabalhando para o Senhor, estou na obra, e assim por diante, e os irmãos que vão arcando com as despesas, assim como também eu não me conformo com esse negócio de vamos fazer um templo, né? Muitas vezes, e também aí eu não generalizo, mas muitas vezes o dirigente lá, o presidente, vamos comprar um terreno e vou fazer uma nova igreja, uma igreja maior, porque é para o conforto dos irmãos, para que os irmãos fiquem mais confortáveis, e aí vai lá e compra, e os irmãos que têm que arcar com as despesas, e muitas vezes ele nem consultou os irmãos para saber se os irmãos concordavam, pelo menos com a compra do terreno. Ele simplesmente vai lá e aí começa a fazer campanha, fazer carnê, fazer não sei o quê, porque se você ajudar a obra, Deus vai te abençoar, porque essa obra não é minha, porque tudo está registrado no nome da igreja, tá, tudo bem. Aí você vai lá ver o estatuto, tá tudo registrado no nome da igreja, mas a igreja tem um estatuto, o presidente da igreja é o fulano. Não, mas tudo está no nome da igreja. Muitas vezes no estatuto está que o presidente é perpétuo, né? É até que ele morra e então vai passar para o filho dele. Não, mas tudo que tem aí está no nome da igreja. Você entendeu ou não? Então é esse comentário aqui que eu queria deixar, que esse crescimento, esse suposto crescimento no Brasil é, na verdade, um inchaço, e tudo que eu disser aqui não é generalizando, tá bom? Então, bora lá. E o James Gilbert é missionário norte-americano, casado com a brasileira Elsie Gilbert, com quem tem 4 filhos. É fotógrafo e trabalha com projetos de apoio a agentes cristãos que cuidam de crianças em vulnerabilidade social. Ele mora há 15 anos no Brasil. Portanto, esta foi a opinião do Gilbert. A igreja norte-americana é mais madura, por Neiva Garcia. Essa é uma pergunta bem ampla. Possivelmente vai ter respostas diferentes. A igreja americana é mais madura? Dependendo da denominação, da região de cada um dos 2 países e ainda de outros fatores. Mas então, vamos ver aqui uma breve resposta sobre isso. A igreja americana é mais madura? À primeira vista, acho que as semelhanças podem ser: primeiro, acho que o cristianismo brasileiro está hoje considerando o seu ciclo institucional, onde o cristianismo norte-americano esteve há uns 20 anos. Segundo, as igrejas dos Estados Unidos e do Brasil amam o Senhor Jesus e têm vários grupos sérios na sua busca por um cristianismo real de compaixão verdadeira. Terceiro, parece que as 2 igrejas brasileiras e norte-americanas se importam com o pobre e têm mostrado interesse em servir mais as comunidades carentes, coisa que eu também não concordo. 4, ambos são alvos fortes de entrada de refugiados ou diaspóricos em geral. São lugares para onde o estrangeiro, pobre e sofredor pretende ir na esperança de ter uma vida melhor. Agora aí eu abro também um parênteses, porque essa americana, essa opinião dessa americana, ela vem baseada no sentido de que os Estados Unidos abriga muitos refugiados, né? Os Estados Unidos, além de pessoas do mundo todo que vão para lá, que entram ilegalmente, né? Uma grande parte das pessoas que estão ali refugiadas
são do México, e outras pessoas entram nos Estados Unidos pelo México. E aí então procuram abrigo, procuram refúgio, procuram orientação, procuram ajuda, né? Até para arrumar emprego ou para se legalizar ali, nestas igrejas que lá, como eu já disse, você já sabe, são chamadas de protestantes. Ou, para nós, buscam ajuda nas igrejas evangélicas, né? Então, eu acredito que em relação a nós, nesse quesito, eles têm muito mais trabalho do que nós, porque os refugiados aqui são, como é que eu posso colocar para você? São em menor número, não vêm assim com uma frequência tão grande como eu creio que seja ali na divisa dos Estados Unidos com o México, onde até foi criado um muro cercando toda aquela divisa, aquela fronteira, para que diminuísse esse fluxo de pessoas, mas com tudo isso, com todas as precauções, com polícia 24 horas ali, com câmeras, ainda é muito grande o fluxo de imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos todos os dias, e eu acho que é uma coisa que não ocorre com tanta frequência aqui no Brasil, tá bom? Então é isso, mas ambos têm potenciais para a evangelização do mundo. Sexto, ambos têm áreas rurais e urbanas de certa forma semelhantes na busca pelo evangelho. Estados Unidos tem muitas fazendas também, muitos sítios, igual aqui no Brasil. Quanto às diferenças, primeiro, a igreja norte-americana já está mais madura. Ela já passou da fase inicial de descobertas de oba-oba. A igreja no Brasil parece ainda estar nessa fase adolescente com relação ao crescimento. Segundo, o Brasil tem um medo exagerado de um ecumenismo, principalmente do catolicismo. Os norte-americanos já superam isso, beneficiando-se assim de algumas coisas boas nos relacionamentos saudáveis para propósitos específicos, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento comunitário, ou seja, é uma igreja que tem uma visão de comunidade. Terceiro, a igreja norte-americana investe muito mais em outros países e ela contribui mais com os seus missionários. O Brasil ainda está engatinhando no serviço às missões mundiais, ou seja, o Brasil envia mais, mas ajuda menos. O cristianismo norte-americano se compromete e investe bastante no trabalho com os diaspóricos e tem criado ideias para alcançá-los sem ferir a dignidade individual e coletiva de cada grupo. Ou seja, diaspóricos, aqueles grupos que não têm religião. O Brasil ainda não tem ideia do que pode ser feito nesse sentido. Então a igreja americana está a passos largos na frente. A igreja norte-americana tem sido mais criativa e mais intencional na evangelização do mundo. O Brasil ainda está engatinhando também nesse alvo. Sexto, a igreja norte-americana vê e usa diferenças como investimento para o reino. O Brasil é bem mais crítico e tenta tirar proveito para si mesmo das diferenças encontradas, buscando mais o seu próprio interesse local. Isso foi dito por Neiva Garcia, missionária brasileira que morou por 29 anos na América do Norte, incluindo Estados Unidos e Canadá. Nos Estados Unidos, ela estudou no Fuller Theological Seminary
e trabalhou como diretora executiva do Hollywood Urban Project e deu consultorias em vários países na área de missão urbana da igreja local e desenvolvimento comunitário. No Canadá, ela fez um mestrado do Prairie Graduate School e depois foi professora de missões e teologia no Prairie Bible College. Atualmente, Neiva é deã e professora no Centro Evangélico de Missões em Viçosa, Minas Gerais. Portanto, eu trouxe algumas coisas, né? Mas a diferença é cultural, não é teológica. E agora é o depoimento do Elcio Gilbert. Ele diz que, para mim, a grande diferença, na verdade, é cultural e não teológica. Praticamente todos os movimentos do cristianismo contemporâneo encontram eco nos Estados Unidos como no Brasil. Movimento missionário, pentecostalismo, neopentecostales, megas igrejas, teologia da prosperidade e etc. Para pensar em diferenças, teríamos então que comparar maçãs com maçãs, ou seja, uma mega igreja norte-americana com uma mega igreja brasileira, igrejas históricas de lá com igrejas históricas daqui. E quando, diz ele, quando faço isso, não vejo muita diferença. Eu ficaria, então, diz ele, com duas características culturais que fazem diferença na forma de ser das igrejas lá e cá. Primeiro, o brasileiro é mais família e mais comunitário. É comum nas igrejas norte-americanas uma estratificação maior. Os programas lá precisam atender às necessidades específicas de uma faixa etária, de um segmento, um grupo. Então, é possível estar numa mesma igreja com a sua família, mas não participar das mesmas atividades, por exemplo. Crianças para um lado, adolescentes para outro e pais para outro. Só se encontram no final, na saída. Olha que interessante isso, né? Segundo, o outro lado da moeda é que os norte-americanos se mobilizam muito mais facilmente para atender a uma demanda específica, porque acreditam que agir é algo fundamental, imperativo, faz parte da obediência ao grande mandamento: amar ao próximo. É mais fácil encontrar nas igrejas norte-americanas um grupo que pensou e tem uma resposta prática para um problema específico. Crianças com autismo, problemas com vícios, compulsões, atenção a pessoas que não podem se locomover. Eles fazem esse trabalho com excelência. O povo de lá pensa assim: se tem um problema, vamos achar uma solução. É diferente daqui, né? Muitas vezes aqui nós vemos alguém com problema, e eu já presenciei muito isso. E a igreja abandona. É isso que ocorre aqui, né? Fazem uma visita, duas, a pessoa não está podendo dizimar, a pessoa está precisando de remédio, a pessoa está precisando que ajude ela a pagar o aluguel, a água, a luz, a pessoa está impossibilitada, muitas vezes acamada, não tem parente. A igreja vai lá uma vez, duas, três, vai
uma vez por semana, vai cada 10 dias, vai a cada 15 dias, vai uma vez por mês, vai uma vez a cada 1 mês e meio, até não ir mais. Até não ir mais. Infelizmente, a maioria das igrejas agem assim aqui. E você não venha me dizer que não é verdade, porque você sabe que é. Você sabe que é, você sabe que as igrejas aqui, elas morrem de medo de ter tratado das viúvas e dos órfãos. Morrem de medo. Irmã, olha, o irmão está bem doente, né? A irmã já procurou, já foi lá no médico, a irmã já foi no INSS, o irmão tem aposentadoria. Olha, se ele partir para o Senhor, irmã, a irmã tem que ter uma pensão. Olha, irmã, a irmã já foi lá no posto médico ver se esse remédio dá de graça. Ô, irmã, tem que correr atrás, viu? Irmã, olha, cuida, viu? Paga carnezinho, né? Não é? É para a irmã se garantir, né? Porque se o irmão vai para a glória, a irmã vai ficar aí desamparada. Então é bom a irmã ter, né, uma prevenção, uma preocupação com isso. Isso nada mais é do que medo de cuidar da irmã quando ela estiver viúva. Ou não? Ou eu estou enganado? Cansado de ver isso. Tô cansado. Inclusive já tive atrito em denominação, porque a irmã dizimista, quando ela caiu doente, ninguém foi visitá-la, a não ser eu e minha esposa. E não é porque eu sou gostosão, não é porque eu sou diferente, não é porque eu sou mais, não, não é não. É porque eu acho que era obrigação, ela congregava com a gente. Mas o presidente da igreja, e aí foi quando eu cobrei ele numa reunião de obreiros, eu disse, o dízimo dela vinha para cá. O senhor é o presidente da igreja e o senhor não foi lá nenhuma vez. E não é para ir lá saber se ela está precisando. É notório que ela está precisando. O senhor tinha que ter ido lá já com a cesta básica no carro, né? Algum dinheiro para pagar a conta de água e de luz dela, mas nem lá o senhor foi. E eu não fiz isso porque eu sou melhor. Não. Costumo dizer, eu sou apenas alguém com um pouquinho de boa vontade. As igrejas morrem de medo, mas vamos continuando o nosso assunto aqui. O nosso povo aqui pensa, se tem um problema, vamos conversar, abraçar, acolher até a página 2. S. Gilbert é missionária brasileira, filha de missionários brasileiros. Formou-se em comunicação social e fez mestrado nos Estados Unidos. Portanto, meus irmãos, é complicada essa situação. A igreja foi instituída para cuidar das viúvas e dos órfãos, mas as nossas igrejas raramente fazem esse tipo de coisa. Elas preferem dar alimento para morador de rua, que é uma atitude nobre. Elas preferem dar roupa para morador de rua, que é uma outra atitude nobre. Concordo, nosso trabalho lindo, mas vamos cuidar das viúvas e dos órfãos. E você que assistiu esse vídeo, o que você acha? Que semelhanças e diferenças há hoje entre o cristianismo norte-americano e o brasileiro? Você ficou sabendo de bastante coisa aqui a respeito da igreja norte-americana em comparação com a igreja brasileira. E por que esse vídeo? E por que essa comparação? E por que fazer esse vídeo? É para que justamente as pessoas tenham uma ideia, tenham uma visão de que não é só aqui que se cultua Jesus, que se cultua o Senhor. Não é só aqui que as pessoas frequentam igrejas, denominações, mas eu acho que é só aqui
que se abre igreja à revelia. Eu acho que é só aqui que se tem essa liberdade de abrir igreja à torta e à direita aí, né? Nos Estados Unidos eu acho que não é assim, eu acho que é mais organizada a coisa, né? Lá descontente, não sei como é que se vira não, mas não abre igreja. Pelo menos eu nunca ouvi falar disso, tá bom? Então é isso. Se você gostou, você deixa a sua opinião. Se você não gostou, deixa também. Eu vou respeitar a sua opinião desde que ela seja dada com respeito também, né? Nós vamos respeitar sim, você não é obrigado a concordar comigo. Aí você pode estar dizendo, aí minha igreja faz, glória a Deus por isso. Eu disse durante todo o vídeo que eu não estava generalizando. Toda regra tem sua exceção. E se a sua igreja é uma exceção, glória a Deus por isso, que os irmãos continuem assim e tentando a cada dia melhorar, fazer mais e atingir um número maior de pessoas. No mais, eu peço que Deus te abençoe, que abençoe os seus, os de perto e os de longe, e até a próxima página do Diário de Bordo. E se você gostou, deixa aí o seu joinha, indica o canal para outras pessoas, e até a próxima página do Diário de Bordo, querendo Deus.